Olá, está começando o programa Interage em Foco. E no programa de hoje vamos falar sobre um assunto que interessa a todos, mas especificamente aos homens. Bom, é muito comum ouvirmos mulheres se queixando, reclamando daqueles velhos sintomas da menopausa. Mas será que são só as mulheres que sofrem disso? Pois saiba que o homem também é uma vítima deste problema. Só que no homem isso é chamado de andropausa. Será que a população sabe o que é andropausa? Nossa equipe de reportagem foi às ruas para conferir se os homens estão bem informados sobre este assunto. E você, sabe o que é andropausa? Não conheço. Não ouvi falar, mas que eu quero saber. Não. Não, andropausa não. Eu ouvi falar muito na menopausa. Andropausa eu nunca tive nenhuma explicação sobre esse conteúdo, não. A senhora com certeza já deve ter ouvido falar em menopausa. Sim. E o senhor, sabe o que é andropausa? Não sei. Bom, todo mundo já conhece muito claramente nas mulheres o que é a menopausa. A andropausa é uma definição que vem mais recente e está muito relacionado à queda hormonal, principalmente a testosterona, no homem, tá? Mas tem alguma diferença em relação à menopausa. A andropausa é a síndrome clínica, se caracteriza por quê? Não só o nível de testosterona abaixo do normal, como também uma série de sinais e sintomas que aparecem no homem. Bom, como nós vimos agora na nossa reportagem, boa parte, se não todos os entrevistados, não souberam, na verdade, dizer o que é a andropausa, não é? Então, a que se atribui este não conhecimento em relação aos homens desta doença, digamos assim? Pronto, porque fazendo um paralelo com a menopausa. A menopausa vai acometer todas as mulheres, tá? E tá naquela idade que começa aos 38 até os 50 anos, né? Sem exceção, tá? E começa pelo término da menstruação e o fim da fertilidade feminina, tá? No homem, a andropausa ela é bem diferente, ela é bem mais insidiosa, tá? E não acomete todos os homens. Acomete, assim, segundo estudos norte-americanos, em torno de 20% da população, tá? Então, como é que ela pode acontecer? Ela começa a partir dos 40 anos e ela é bastante insidiosa. Por isso que não dá para definir claramente quando é que ela começa realmente, porque os sintomas vão se arrastando em anos, até mesmo décadas, para apresentar a síndrome clínica caracterizada como andropausa. Então, nesse caso, se não acomete a todos os homens, então quem está sujeito? Assim, é uma pergunta difícil de responder, porque não tem resposta. Não dá para definir realmente quais são os homens que vão sofrer digamos assim, dessa moléstia, tá? Não tem como prever se fulano A ou fulano B tem maior tendência a desenvolver isso ou não. Não tem como prever isso. E isso vai levar tempo para realmente avaliar se aquele homem tem sintomas relacionados com a queda da testosterona. Então, nesse caso, o que existe para atenuar esses sintomas? Bom, primeiro, como é que funciona? Vamos definir basicamente quais são os sintomas. Os mais comuns serão baixo da libido, né? Libido, digamos assim, que é o desejo do homem de procurar sua parceira, tá? Dá uma diminuição da força muscular, há uma rarefação dos pelos, uma diminuição dos pelos corporais, uma diminuição da força, tá? Um acúmulo de gordura, principalmente que a gente chama abdominal, seria aquela barriga, aumento da barriga no homem, tá? Nos homens poucos mais velhos, está relacionado também com a depressão, tá? Alterações da cognição, dificuldade de concentração, enfim, são uma série de sintomas. Então, relacionando esses sintomas com o dado laboratorial que temos, que é o quê? Assim, é a dosagem da testosterona, tá? Se aquela dosagem da testosterona estiver baixa e associada a esses sintomas, caracteriza a andropausa. Doutor, existe algum exame que pode dar uma prévia informação ou indicação de que o homem possa estar com este problema? Ou, no caso, o exame de sangue, ele é realmente o melhor jeito para diagnosticar a andropausa? Olha, frisando bem, o exame de sangue faz parte juntamente com os sinais e sintomas do paciente, tá? Porque podemos ter um paciente que tenha testosterona abaixo do valor de 300 sem ter grandes sintomas de andropausa, tá? Então, esses pacientes não precisam ser tratados.
Agora, pacientes que tenham testosterona abaixo desse valor de 300 e tenham sintomas de andropausa, que seria aqueles que eu já falei previamente, então esses pacientes é recomendado que sejam tratados porque eles vão sentir uma melhora substancial na qualidade de vida deles após o tratamento. Bom, agora há pouco o senhor citou a questão da menopausa que atinge a todas as mulheres, Isso. sem exceção. Sem né? exceção. No caso dos homens, não acomete a todos. Não acomete né? a todos. O senhor poderia, nesse caso, então, frisar, digamos assim, os sintomas que são parecidos em relação à menopausa e à andropausa? Por exemplo, coisas que as mulheres sentem que os homens também sentem, porém, nas mulheres acometem a menopausa e no homem a andropausa. Pronto. Os sintomas clássicos das mulheres seriam o quê? Seriam os fogachos, né? Aquela sensação de calor intenso, seria irritabilidade, tá? E às vezes depressão. Nos homens, esses sintomas de esquentamento, digamos assim, esses fogachos, que é o nome técnico, não existem, tá? O que vai existir, que é parecido com a menopausa, seria mais sintomas relacionados a sintomas depressivos, tá? Dificuldade de concentração, basicamente isso. Mas os sintomas realmente são bem diferentes, não tem muita relação, não. Bom, nesse caso, a partir de que idade pode se manifestar a questão da andropausa ou realmente não tem uma idade específica? A partir dos 45 anos, 45 anos já pode se manifestar, tá? Mas pode ser também a partir dessa idade. Mas posso ter homens com 70 anos que começaram a se manifestar aos 70, tá? A partir dos 45, porque assim, a partir dos 45 anos, a produção de testosterona vai sendo diminuída, ano a ano, tá? Uma taxa de mais ou menos 1 a 2% ao ano, a testosterona vai sendo progressivamente diminuída a sua produção. Então, tem homens que têm um nível de testosterona bem alto, tá na casa de 1.000 miligramas. Então, se for fazer o cálculo, então essa testosterona só vai baixar quando esse homem estiver na casa dos seus 70, 80 anos. Então, eles vão continuar até esse período sendo homens fortes, sendo homens viris, tá, dispostos, e não vão sentir tanto aquela testosterona, porque inicialmente eles tinham uma testosterona bastante elevada. Já aqueles homens que têm um nível de testosterona basal já um pouco mais baixo, em torno de 400, 500, pode ser que sejam os mais propensos a ter sinais e sintomas da andropausa. Porque quando chegar a seus 55, 60 anos, eles já podem apresentar os sintomas. E deixar bem claro também que, diferentemente da menopausa, a andropausa é uma coisa bastante insidiosa. Então, é difícil você separar se aquilo ali é sintoma da andropausa ou se é um processo natural de envelhecimento. Então, como os sintomas se misturam muito, é importante você ter a dosagem da testosterona para você fechar o pé e dizer, não, isso aqui é andropausa, então isso aqui não é andropausa, isso aqui faz parte do envelhecimento masculino. Isso, na verdade, seria um indicador. Isso seria um indicador. Claro, bem claro, é os sintomas clínicos associados à dosagem sanguínea da testosterona. Doutor, então, nesse caso, qual o estilo de vida da pessoa nessa fase? Quais os hábitos que ela deverá adotar? Olha, Lívia, eu digo assim, não somente nessa fase, mas durante toda a vida. Seria o quê? Seriam hábitos saudáveis, a prática de atividade física e uma alimentação balanceada, tá? Então isso é bem importante e ter uma certa harmonia familiar, porque não adianta só você ter uma alimentação balanceada e você fazer atividade física se você vive numa família conturbada, então com bastante problema, bastante estressado. Então, todos esses 3 fatores têm que caminhar juntos para o homem ter um estilo de vida saudável. Até mesmo trabalhar a questão da autoestima, né? Exatamente, trabalhar a questão da autoestima. Porque nos dias de hoje, a vida útil, digamos assim, do homem, tanto do homem quanto da mulher, se prolongou bastante. Há 20, 30 anos atrás, um homem e uma mulher de 60 anos é considerado velhos. Hoje não. Hoje, velho é a partir dos 80 anos. Tem homens de 70, 80 anos que se constituem famílias, tem mulheres novas, fazem filhos, trabalham, dirigem, viajam, são independentes. Então, o importante é se cuidar desde cedo para alcançar essa longevidade com qualidade. Muito bem. Doutor, nosso bate-papo está muito bom, mas nós vamos aos nossos intervalos. Dentro de alguns instantes, retornaremos com mais informações para você. Aguardem. Assistam o programa Interage em Foco, um programa que abrange temas de cunho regional. Fala sobre educação, cultura, lazer e atualidades.
Interage em Foco, um programa interativo que conta com participações de vários profissionais das mais diversas áreas. Exibido às sextas-feiras, com reprises ao longo de nossa programação. Esperamos você! Apresentação, Lívia Molibe. Você pode já! Aqui você fica conectado com os temas da atualidade. Um programa focado na saúde, no social, na educação. Com uma linguagem clara e concisa, aborda várias temáticas, tendo como objetivo discutir com você sobre os mais diversos temas e práticas sociais que retomam a vida em sociedade. A apresentação da Yancy Ebra. Você pode já! Exibido às segundas-feiras, a partir das 16 horas, aqui na TV Interaja. Espero você para batermos aquele papo descontraído e divertido. Não é por nada, é apenas porque você pode e você pode já. Estamos de volta com o nosso programa Interage em Foco. E aqui conosco o Dr. Leonardo Aragão, urologista. Estamos conversando sobre andropausa. Bom, doutor, nesse caso, em relação à andropausa, a reposição hormonal, ela é obrigatória? Assim, tem que avaliar caso a caso, certo? Se o paciente tiver realmente o sintoma andropausa clássica, que é a testosterona baixa com sintomas clínicos, ela não é obrigatória, tá? O paciente consegue viver tranquilamente sem essa reposição. Agora, que a reposição irá melhorar a qualidade de vida do paciente, isso com certeza, tá? Então, tem que avaliar também quais são os pacientes que têm indicação de reposição. Vamos ser mais fácil. Quais aqueles que não podem fazer reposição? São aqueles pacientes que têm história de câncer de próstata, tá? Porque você dá uma testosterona exógena, pode piorar ou pode fazer reacender esse câncer prostático, tá? Pacientes que têm apneia do sono. A apneia do sono, para quem não lembra, é aquele paciente que ronca muito. Quando você dá testosterona, pode piorar bastante esses sintomas, tá? Paciente que tenha problema sanguíneo, paciente às vezes tem uma cardiopatia severa. Então, tem alguns pacientes que não pode fazer uso dessa reposição. Mas aqueles que não têm nenhuma contraindicação, sem dúvida nenhuma, a reposição irá melhorar muito a qualidade de vida, inclusive a qualidade de vida sexual desse paciente. Doutor, e o tratamento? Bom, o tratamento, assim, é a base de reposição hormonal, reposição de testosterona exógena, tá? Ele é feito, tem várias apresentações. No Brasil, a mais comum é a injetável. Depende do laboratório, você pode fazer injeções 2 a 3 vezes por semana, até injeções que são feitas trimestralmente, cada 3 meses. Agora, o importante é esse paciente ter um acompanhamento rigoroso no consultório, tá? Porque a gente tem que avaliar com vários exames como é que está a taxa de testosterona, se o nosso objetivo foi alcançado, tá? Se essa aplicação dessa medicação não alterou outros sistemas do paciente. Então, o importante é isso, que no começo o paciente vai ter que ter um acompanhamento severo para a gente poder deixar a dose de testosterona no nível mais fisiológico possível. Pronto, então o paciente que sofre de andropausa, a quem especificamente ele deve se dirigir? Olha, o mais indicado seria o urologista mesmo, tá? Porque o urologista é capaz de abordar tanto essa parte hormonal masculina, como também outras partes relacionadas à próstata e outros órgãos masculinos, tá? Porque a andropausa também está muito ligada à disfunção erétil, seria a impotência sexual masculina. Então, quando o urologista tem que ter a melhor habilidade de manusear isso. Então, ele pode avaliar tanto a parte hormonal, como a parte sexual dele, podendo dar alguma medicação que melhora a potência sexual dele, avaliar como é que está a próstata, porque sabidamente a reposição hormonal pode ser que piore alguns sintomas prostáticos. Então, o especialista ideal para acompanhar esse paciente seria realmente o urologista. Doutor Leonardo, os cuidados ou o tratamento, ele se dá de forma progressiva, não é isso? Isso. São por etapas? Isso, são por etapas. Primeiro a gente avalia realmente se o paciente é candidato a fazer aquela reposição hormonal, tá? Se não tem nenhuma contraindicação. Faz um perfil metabólico com os exames, saber se não tem nenhum problema sério que contraindique e a gente vai fazendo tratamento. E vai tateando aquele tratamento, deixando a melhor dosagem necessária para aquele paciente, para não ter perigo de fazer dose acima ou então abaixo do que realmente necessita. Em relação à recuperação desse paciente, há um período
específico para cura, ou isso vai depender muito do paciente? Não, porque assim, a queda hormonal faz parte do processo de envelhecimento masculino, né? Então, isso é uma coisa progressiva, ele vai ter que ficar fazendo tratamento, porque a partir do momento que ele deixar de fazer o tratamento, os sintomas vão voltar, voltam logo. O tratamento é importante por quê? Porque esse paciente vai ter uma melhora substancial da qualidade de vida. Vai ser um paciente que vai ter mais ânimo para trabalhar, vai ter uma libido melhor, vai ter uma potência sexual mais satisfatória, ele há uma ganho da força muscular, e os pacientes referem que eles se sente mais vigoroso, se sente mais viris, melhora muito a autoestima, ele se sente mais forte, se sente mais... Enfim, ele se sente realmente bem melhores quando fazem uso desse tipo de terapia. Ou seja, sedentarismo também nem pensar. Não, sedentarismo nem pensar em hipótese nenhuma. A não ser que você tenha alguma patologia que o imponha isso, mas o estilo de vida realmente é importantíssimo. Doutor Leonardo, gostaria de agradecê-lo, sua presença em nosso programa, tá? Então, gostaria de deixar o espaço aberto agora. Eu gostaria de saber do senhor qual o recado que o senhor mandaria agora aos homens, especificamente, para que eles tomem consciência, né, de bons hábitos, exercício físico, a prática também da boa leitura, tá bom? Fique à vontade, mande seu recado. Olha, o recado eu dou o seguinte, os homens têm que começar a se cuidar mais, porque é o seguinte... Hoje a expectativa de vida aumentou bastante. Então, aumentou bastante às custas de quê? Às custas do cuidado pessoal, tá? Então, o homem que é aquele que é acostumado a se cuidar desde cedo, ele vai ter uma qualidade de vida bem mais satisfatória quando chegar à sua velhice. Então, vá periodicamente ao seu médico